Quero esses 3 Ferrari, disse o homem em bermudas e sandálias. Todos se burlaram. Erro fatal. Naquele mesmo segundo, enquanto Sebastião Mendes estourava numa gargalhada tão escandalosa que ecoou por toda a concessionária de automóveis de luxo, nem ele, nem os seus 2 colegas podiam imaginar o que estava prestes a acontecer. Senhor Miguel Salazar, 69 anos, ali parado com as suas bermudas floridas e aquelas sandálias gastas, acabava de dizer algo que mudaria tudo. Jorge Vilela, o gerente de fato cinzento impecável, virou-se para Ricardo Campos com um sorriso trocista. Os 3 vendedores trocaram olhares cúmplices. Para eles, isto era material de piada para a hora do almoço. Mas o que nenhum sabia era que aquele senhor de aparência humilde guardava um segredo que os deixaria mudos em menos de 20 minutos. A concessionária Ferrari brilhava como uma joalharia de máquinas italianas. Pisos de mármore branco refletiam as luzes LED que caíam do teto alto. 3 Ferrari descansavam sobre plataformas giratórias. Um F8 Tributo vermelho intenso, um Portofino branco pérola. Um 812 Superfast amarelo elétrico que parecia saído de um filme de ação. O aroma a couro novo e metal polido flutuava no ambiente climatizado. Lá fora, o calor da tarde batia no asfalto da Avenida da Liberdade, mas ali dentro tudo era elegância, frieza calculada e exclusividade absoluta. Este era um lugar onde só entravam empresários em fatos de marca, herdeiros de fortunas familiares, celebridades com seguranças. Não era um sítio para alguém vestido como se viesse da costa da Caparica. Senhor Miguel caminhava devagar entre os automóveis. A sua mochila de praia pendurada num ombro. A sua camisa polo azul clara estava desbotada por anos de lavagens. As bermudas tinham flores laranjas e palmeiras verdes estampadas. As sandálias faziam um som suave contra o mármore. A sua pele bronzeada pelo sol contrastava com o branco clínico das paredes. Tinha barba grisalha de 3 dias e cabelo despenteado que escapava do seu boné velho. Parecia um turista perdido. Parecia alguém que se tinha enganado no caminho. Sebastião foi o primeiro a aproximar-se. Os seus sapatos italianos repicavam com autoridade. O seu fato azul marinho estava perfeitamente engomado. A gravata italiana chamava a atenção. O perfume caro chegou antes dele. Demasiado perfume. Sebastião era o vendedor do trimestre. Todos na empresa o sabiam porque ele encarregava-se de o recordar. Tinha 36 anos e considerava que aquela concessionária era o seu território pessoal. Olhou o Sr. Miguel de alto a baixo. Uma avaliação rápida, impiedosa, e a sua conclusão foi imediata. Este homem não pode pagar nem os pneus de um Ferrari. Mas o Sr. Miguel não se perturbou. Os seus olhos percorriam o 812 amarelo com uma expressão que Sebastião não soube interpretar. Não era admiração simples, era algo mais profundo, algo quase nostálgico. E foi aí que o Sr. Miguel pronunciou aquelas palavras que desencadeariam tudo. Quero esses 3 Ferrari. Sebastião pestanejou, depois sorriu, depois riu-se e essa gargalhada chamou a atenção de Ricardo e Jorge. A gargalhada de Sebastião foi como um sinal. Ricardo Campos, 34 anos, fato preto ajustado e uma ambição que se notava a quilômetros, também se aproximou. Jorge Vilela, o gerente, deixou o seu café sobre a secretária de vidro e caminhou até onde estava o senhor. Os 3 formaram um semicírculo à volta do Sr. Miguel, como juízes a prepararem-se para ditar sentença. Sebastião falou primeiro. A sua voz tinha aquele tom condescendente que as pessoas usam quando acreditam estar a falar com alguém inferior. Desculpe, senhor. Acho que se enganou no sítio. A loja de artigos de praia fica 3 quarteirões mais abaixo. Aqui vendemos automóveis Ferrari. Ricardo soltou uma risadinha. Jorge sorriu enquanto ajustava o Rolex no pulso. Um Rolex que na realidade era uma excelente falsificação comprada numa viagem ao estrangeiro. Mas isso ninguém na concessionária sabia. O Sr. Miguel olhou-os com calma. Não disse nada ainda.
Os seus olhos passaram de Sebastião para Ricardo, depois para Jorge. Havia algo no seu olhar que não encaixava com a sua aparência, uma serenidade profunda, uma confiança que não precisava de se demonstrar com roupa cara ou palavras fortes. Sebastião continuou: olhe, não quero ser mal educado, mas cada um destes veículos custa mais do que a maioria das pessoas ganha em 10 anos. O 812 amarelo que o senhor está a ver tem um preço de 350 mil euros. O F8 vermelho, 230 mil. O Portofino branco, 210 mil. Estamos a falar de mais de 790 mil euros no total. Portanto, a não ser que o senhor seja um milionário disfarçado de turista, sugiro que não perca o seu tempo nem o nosso. Ricardo acrescentou o seu comentário. Com todo o respeito, senhor, isto não é um museu. Não pode entrar só para olhar. Esta é uma concessionária séria. Jorge acenou com a cabeça. O seu gel para o cabelo brilhava sob as luzes. O Sebastião tem razão. Precisamos de verificar que os clientes têm capacidade de compra real antes de continuar com qualquer processo. É política da empresa. O Sr. Miguel finalmente falou. A sua voz era tranquila, mas firme. Entendo, mas eu disse que quero esses 3 Ferrari e estou a falar a sério. Os 3 vendedores trocaram olhares. Desta vez não se riram. Havia algo desconcertante na segurança com que o senhor tinha pronunciado aquelas palavras. Sebastião decidiu elevar as coisas. Muito bem, senhor. Então mostre-me alguma identificação e falemos sobre métodos de pagamento. O senhor Miguel meteu a mão na sua mochila de praia. Sebastião, Ricardo e Jorge esperavam ver, talvez, um cartão multibanco maltratado ou talvez nada. Talvez o velho admitisse que era uma brincadeira e fosse embora envergonhado. Era isso que eles esperavam. Mas o que o senhor Miguel tirou da sua mochila não foi isso. Tirou uma carteira de couro velha e gasta. Abriu-a com calma e extraiu um cartão de crédito preto, um American Express Centurion. O cartão preto mate brilhou levemente sob as luzes da concessionária. Os 3 vendedores ficaram calados por um segundo. O cartão Centurion não é qualquer um que pode ter. É preciso ser convidado pela American Express. É preciso gastar centenas de milhares por ano. É preciso ter um patrimônio considerável. Sebastião recuperou a compostura rapidamente. Qualquer um pode conseguir um desses cartões hoje em dia. Provavelmente é uma falsificação. Ricardo acenou. Ou talvez seja emprestado. Jorge cruzou os braços. Senhor, precisamos de verificar mais do que um cartão. Precisamos de comprovativos de rendimentos, extratos bancários, referências. O senhor Miguel sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, mas significativo. Posso fornecer-vos tudo isso. Mas primeiro quero saber se vocês estão realmente interessados em vender ou só em troçar dos clientes que não vestem como vocês esperam. O silêncio que se seguiu foi incômodo. Sebastião apertou a mandíbula. Ricardo olhou para outro lado. Jorge ajeitou a gravata. Nesse momento, outra pessoa entrou na concessionária. Era uma mulher de uns 40 anos vestida com um fato executivo cor de vinho, cabelo apanhado num coque perfeito, pasta de couro italiana na mão. Chamava-se Patrícia Esquivel. Era a diretora regional de vendas, supervisionava 5 concessionárias na zona e, por acaso, tinha decidido fazer uma visita surpresa naquele dia. Patrícia observou a cena desde a entrada. Os 3 vendedores a rodearam um senhor em bermudas. As expressões de troça mal disfarçadas, a postura defensiva do cliente. Ela estava no negócio automóvel há 20 anos. Já tinha visto isto antes, demasiadas vezes. Caminhou até eles com passos firmes. Os seus saltos ressoavam contra o mármore. Bom dia, senhores. Senhor Miguel. Os 3 vendedores viraram-se surpreendidos. Patrícia estendeu a mão ao senhor Miguel. Sou Patrícia Esquivel, diretora regional. Bem-vindo à nossa concessionária. Vejo que os meus vendedores o estão a atender. Espero que tudo esteja a ser do seu agrado. O senhor Miguel apertou-lhe a mão.
Obrigado, senhora Patrícia. Estava justamente a explicar-lhes que gostaria de adquirir esses 3 Ferrari. Patrícia não mostrou surpresa, não ergueu as sobrancelhas, não sorriu com condescendência. Simplesmente acenou. Excelente! Seria uma honra ajudá-lo com essa compra. Permita-me guiá-lo à nossa sala VIP, onde podemos falar com mais comodidade e privacidade. Sebastião interveio rapidamente. Senhora Esquivel, eu estava a atender este senhor primeiro. Patrícia olhou-o com uma expressão fria. Eu sei, Sebastião. Ouvi-os desde a entrada. A todos vocês. O tom da sua voz fez os 3 vendedores ficarem tensos. Mas agora vou encarregar-me pessoalmente. Patrícia guiou o Sr. Miguel até a sala VIP, na parte de trás da concessionária. Era um espaço privado com sofás de couro, uma mesa de mogno, café de máquina expresso italiana e uma vista panorâmica do salão principal através de um vidro polarizado. Dali podia-se ver tudo sem ser visto. Uma vez dentro, Patrícia fechou a porta. Sentou-se em frente ao Sr. Miguel. Por favor, desculpe-os. Não há desculpa para esse tipo de comportamento. O Sr. Miguel recostou-se no sofá. Assumiram muitas coisas sobre mim baseando-se apenas na minha aparência. Patrícia acenou. É um erro que custa muito caro neste negócio. Diga-me, Sr. Miguel, esses 3 Ferrari é uma compra séria ou estava a testar os meus vendedores? O Sr. Miguel sorriu. É completamente séria. Esperei quase 50 anos por este momento. E foi aí que começou a contar a sua história. O Sr. Miguel respirou fundo antes de falar. Patrícia serviu-lhe um café e sentou-se com atenção genuína, algo que os 3 vendedores lá fora nunca lhe tinham oferecido. Nasci numa família sem nada, senhora Patrícia. O meu pai era jornaleiro, a minha mãe lavava roupa alheia. Éramos 7 irmãos numa casa de 2 quartos. Quando fiz 14 anos, tive de deixar a escola para trabalhar. O meu primeiro emprego foi como ajudante de pedreiro. Carregava tijolos, misturava cimento, limpava ferramentas. Ganhava apenas para comer. O Sr. Miguel fez uma pausa. Os seus olhos olhavam para algum ponto distante do passado. Patrícia não interrompeu. Aos 17 anos, já era oficial pedreiro, aos 20 mestre construtor. Trabalhava desde que o sol nascia até se pôr. Fins de semana, feriados, não importava. Cada euro que ganhava, poupava. Vivia em quartos alugados, comia o mínimo, não saía para festas, não comprava roupa nova. As pessoas diziam que eu era avarento, mas eu tinha um sonho. Patrícia inclinou-se levemente para a frente. Qual era esse sonho, Sr. Miguel? O senhor sorriu com nostalgia. Quando tinha 19 anos, trabalhei na construção de uma mansão enorme em Cascais. O dono era um empresário de sucesso. Um dia, chegou para supervisionar a obra num Ferrari Testarossa cor de amarelo. Era o ano de 1978. Aquele carro era algo que eu nunca tinha visto. As linhas, o som do motor, a forma como as pessoas viravam a cabeça para o ver. Fiquei paralisado quando o vi. O Sr. Miguel tirou da sua mochila uma fotografia velha e maltratada. Mostrou-a a Patrícia. Era uma imagem descolorada de um jovem magro com um macacão de trabalho sujo parado junto a um muro de tijolos e ao fundo, apenas visível, mas inconfundível, um Ferrari amarelo estacionado. Tirei esta foto nesse dia. Pedi a um colega que me tirasse. O dono do carro nem sequer notou que estávamos ali. Para ele éramos invisíveis, apenas mão de obra, mas eu prometi algo a mim próprio nesse dia. Algum dia eu teria um carro assim, 3 carros assim, um para cada filho que sonhava ter. Patrícia sentiu um nó na garganta. O Sr. Miguel continuou. Passaram-se os anos, casei-me com a Estela, uma mulher maravilhosa que trabalhava numa loja de tecidos. Tivemos 3 filhos, 2 rapazes e uma rapariga. Eu continuava a trabalhar na construção, mas não só como empregado. Comecei a aceitar projetos pequenos por minha conta, arranjos de casas, ampliações. Pouco a pouco fui construindo uma reputação. As pessoas diziam que o Miguel Salazar faz bom trabalho e não cobra demais. Aos 35 anos, fundei a minha própria empresa construtora.
Comecei com 2 empregados, depois 5, depois 20. Os projetos cresceram. Casas completas, edifícios de apartamentos, centros comerciais. Trabalhei como nunca na minha vida. Houve noites em que dormi 3 horas. Houve semanas em que não vi os meus filhos. A Estela dizia-me que me acalmasse, que já tínhamos o suficiente, mas eu queria mais. Não por ambição vazia, mas porque me lembrava de onde vínhamos. Patrícia escutava absorta. Lá fora, através do vidro polarizado, podia ver Sebastião, Ricardo e Jorge a conversar entre eles. Provavelmente continuavam a troçar. Os meus filhos cresceram, estudaram em boas escolas, os 3 foram para a universidade, algo que eu nunca pude fazer. A minha empresa continuou a crescer. Hoje tenho 150 funcionários. Construímos projetos importantes, mas nunca esqueci aquela promessa que fiz a mim próprio. O Sr. Miguel voltou a olhar para a fotografia velha. Durante todos estes anos guardei esta imagem na minha carteira. Olhava para ela quando as coisas ficavam difíceis, quando não havia dinheiro para pagar salários, quando perdia concursos, quando a economia estava mal. Esta foto recordava-me porque continuava em frente. Há 6 meses fiz 69 anos. Os meus filhos organizaram uma festa. Toda a família estava lá. Os meus netos, sobrinhos, amigos. A Estela preparou a minha comida favorita e no meio da celebração apercebi-me de algo. Trabalhei toda a minha vida, construí uma empresa de sucesso, dei à minha família uma vida digna, mas nunca me dei esse presente que prometi há 50 anos. Patrícia sentiu os olhos umedecerem-se. Senhor Miguel, a sua história é incrível. O senhor acenou. No dia seguinte fui ao banco, falei com o meu consultor financeiro, revimos as minhas contas, investimentos, propriedades. Ele perguntou-me se estava a pensar reformar-me. Disse-lhe que não completamente, mas que queria fazer algo especial, algo que tinha adiado demasiado tempo. Perguntou-me o que era. Mostrei-lhe esta fotografia e disse-lhe, quero comprar 3 Ferrari. E o que é que ele lhe disse? Perguntou Patrícia. O Sr. Miguel sorriu. Riu-se tal como os vossos vendedores lá fora. Perguntou-me se estava a brincar. Disse-lhe que nunca tinha falado mais a sério. Mostrou-me números. Disse-me que era um investimento pouco prático, que esses carros se depreciam, que a manutenção é cara, que na minha idade devia pensar em coisas mais sensatas. Agradeci-lhe o conselho e pedi-lhe que transferisse o dinheiro necessário para uma conta de fácil acesso. Patrícia estava genuinamente emocionada. Senhor Miguel, posso perguntar-lhe uma coisa? Claro. Por que veio vestido assim? O senhor sabia que o iam julgar. O senhor Miguel olhou para as suas bermudas floridas e as suas sandálias gastas. Por isso mesmo, durante 50 anos usei macacões de trabalho, botas pesadas, roupa coberta de pó e cimento. As pessoas julgavam-me e assumiam que eu era apenas mais um trabalhador. E tinham razão, mas nunca souberam que esse trabalhador estava a construir algo maior. Hoje sou bem-sucedido. Tenho dinheiro. Podia ter vindo de fato e gravata. Podia ter ligado antes para anunciar a minha visita. Podia ter agido como aqueles empresários que me ignoravam quando eu carregava tijolos. Fez uma pausa significativa. Mas queria ver se neste lugar tratavam bem as pessoas independentemente da sua aparência. Queria saber se os vossos vendedores têm valores ou se só veem sinais de euros, e a resposta foi clara. Patrícia fechou os olhos um momento. Senhor Miguel, devo-lhe um pedido de desculpas em nome desta empresa. Não se preocupe, senhora Patrícia. A senhora chegou e mudou tudo. Isso diz muito sobre si. Agora diga-me, podemos proceder com a compra? Patrícia sorriu. Absolutamente. Será uma honra pessoal ajudá-lo. E acho que há algo mais que o senhor devia saber. O quê? O que está prestes a acontecer lá fora quando sairmos desta sala. Patrícia levantou-se e caminhou até a janela polarizada. O senhor Miguel seguiu-a. Dali podiam ver perfeitamente os 3 vendedores no piso principal. Sebastião gesticulava exageradamente enquanto falava. Ricardo ria-se.
Jorge verificava o telemóvel com um sorriso arrogante. Olhe, senhor Miguel, esses 3 homens representam tudo o que está errado nesta indústria. O Sebastião está aqui há 3 anos. Vende bem porque é agressivo e persegue apenas clientes que parecem abastados. O Ricardo está há 2 anos. Está desesperado para se tornar gerente e faria qualquer coisa para se destacar. E o Jorge, o meu gerente atual, é brilhante com números, mas péssimo com pessoas. Os 3 têm algo em comum. Julgam um livro pela capa. O senhor Miguel observava em silêncio. Patrícia continuou. Recebi 7 reclamações formais nos últimos 6 meses. Clientes que vieram e foram tratados com desprezo porque não vestiam suficientemente elegante. Uma jovem empreendedora que vendeu a sua startup tecnológica por 3 milhões. Chegou de jeans e tênis. O Sebastião literalmente disse-lhe que esta não era uma concessionária para ela. Ela foi-se embora e comprou 2 Ferrari na concorrência. Perdemos uma venda de 600 mil euros por arrogância pura. E o que fez a respeito? Perguntou o senhor Miguel. Dei-lhes advertências escritas aos 3. Fiz-los fazer um curso de atendimento ao cliente. Falei com eles pessoalmente sobre empatia e profissionalismo. Pensei que tinham aprendido a lição. Patrícia abanou a cabeça. Mas hoje vejo que nada mudou. Estavam prestes a perder a venda mais importante do mês outra vez, e desta vez não posso ignorar. O senhor Miguel sentiu curiosidade. O que vai fazer? Patrícia olhou-o diretamente nos olhos. Vou dar-lhes uma lição que nunca esquecerão, e o senhor vai fazer parte dela, se me permitir. O senhor Miguel sorriu. Diga-me o que precisa que eu faça. Saíram da sala VIP juntos. Patrícia caminhava com autoridade. O senhor Miguel seguia-a com aquela mesma calma que tinha mantido todo o tempo. Quando chegaram ao piso principal, Sebastião foi o primeiro a notá-los. A sua expressão mudou instantaneamente, de troça para preocupação. Senhora Esquivel, espero que tudo esteja bem. Patrícia ignorou-o e dirigiu-se diretamente à secretária principal. Pressionou um botão do intercomunicador. Atenção todo o pessoal. Preciso que todos os vendedores, assistentes e pessoal administrativo se reúnam no piso principal imediatamente. É urgente. Em menos de 2 minutos, 12 pessoas estavam reunidas à volta de Patrícia. Sebastião, Ricardo e Jorge viam-se especialmente tensos. Sabiam que algo mal estava prestes a acontecer. Podiam senti-lo. Patrícia começou a falar com voz clara e firme. Obrigada a todos por virem. Quero apresentar-vos o senhor Miguel Salazar. Chegou à nossa concessionária há aproximadamente meia hora. Expressou o seu interesse em comprar 3 Ferrari, os 3 que estão em exposição. Uma compra total de mais de 790 mil euros. O murmúrio percorreu o grupo. Todos olharam para o senhor Miguel com as suas bermudas e sandálias. Alguns com confusão, outros com surpresa. Sebastião engoliu em seco. Patrícia continuou. No entanto, 3 dos nossos vendedores decidiram que o senhor Miguel não era um cliente real. Decidiram que, pela sua aparência, não podia pagar nem os pneus de um Ferrari. Essas foram as palavras exatas. Troçaram dele, trataram-no com condescendência e estiveram prestes a pedir-lhe que se retirasse. O silêncio agora era absoluto. Ninguém se movia. Ricardo olhava para o chão. Jorge apertava os punhos. Sebastião tinha a mandíbula tensa. O que nenhum destes 3 vendedores se deu ao trabalho de descobrir é que o senhor Miguel Salazar é o fundador e proprietário da construtora Salazar, uma empresa que construiu alguns dos projetos mais importantes desta região. Uma empresa com receitas anuais que superam os 20 milhões de euros. O senhor Miguel tem o dinheiro, tem a intenção séria de comprar, tem uma história inspiradora que vos tornaria melhores vendedores se a ouvissem. Patrícia fez uma pausa dramática. Mas nunca o saberão, porque hoje perderam a oportunidade de conhecer um homem extraordinário e perderam a comissão mais importante das vossas carreiras. Sebastião deu um passo em frente. Senhora Esquivel, eu posso explicar.
Patrícia levantou a mão. Não quero explicações, Sebastião. Quero que escutem. Dirigiu-se a todo o grupo. Esta indústria ensinou-nos a perseguir certo tipo de cliente. O que chega em carro de luxo, o que usa relógio caro, o que fala com arrogância. Mas os verdadeiros milionários, os que construíram a sua fortuna do zero, muitas vezes não precisam de demonstrar nada. Chegam em roupa confortável, falam com humildade, não procuram impressionar ninguém. O Sr. Miguel permanecia tranquilo ao lado de Patrícia. A sua presença silenciosa tinha mais peso que qualquer palavra. Jorge finalmente falou. Senhora Esquivel, se nos der outra oportunidade, podemos atender corretamente o Sr. Miguel. Patrícia abanou a cabeça. Já não, Jorge. Eu pessoalmente processarei esta venda. Vocês os três podem observar de longe como se fecha um negócio de quase 800 mil euros, com respeito e profissionalismo. Ricardo tentou intervir. Mas, senhora, nós também trabalhamos por comissão. As nossas famílias dependem disso. Patrícia olhou-o friamente. Deviam ter pensado nisso antes de humilhar um cliente. As ações têm consequências. Virou-se para o Sr. Miguel. Está pronto para finalizar a compra? O Sr. Miguel acenou. Estou pronto, mas antes gostaria de dizer uma coisa. Patrícia fez um gesto para que falasse. O Sr. Miguel dirigiu-se aos três vendedores. Durante 50 anos fui invisível para pessoas como vocês. Eu era o pedreiro, o construtor, o homem coberto de pó que trabalhava sob o sol, enquanto outros passavam em carros luxuosos. Ninguém me cumprimentava, ninguém me via como igual. E sabem o que aprendi em todo esse tempo? Que o verdadeiro valor de uma pessoa não está na sua roupa nem na sua aparência. Está no seu caráter, em como trata os outros, na sua capacidade de ver para além do superficial. Fez uma pausa. Os três vendedores não conseguiam sustentar-lhe o olhar. Vocês julgaram-me em segundos. Não me deram oportunidade de explicar quem sou ou o que quero. Assumiram que pelas minhas bermudas e sandálias não valia o vosso tempo. E essa é exatamente a atitude que vos manterá presos toda a vossa vida. Porque o sucesso real não vem de procurar clientes que já parecem bem-sucedidos. Vem de reconhecer o potencial em todos, de tratar cada pessoa com dignidade, de compreender que nunca se sabe quem está à vossa frente. O ambiente estava carregado de tensão. Patrícia rompeu o silêncio. O Sr. Miguel tem razão, e isto serve de lição para todos nós. Agora vamos proceder com o processo, e vocês os três, Sebastião, Ricardo e Jorge, vão presenciar como esta empresa perde a confiança em vocês. Patrícia guiou o Sr. Miguel até a secretária principal. Tirou os contratos de compra. 3 pastas elegantes com o logótipo Ferrari em dourado. O ambiente na concessionária era estranho. Todos observavam em silêncio. Sebastião tinha os braços cruzados. Ricardo olhava pela janela. Jorge verificava o telemóvel nervosamente. O Sr. Miguel sentou-se e começou a rever os documentos. Patrícia explicava cada cláusula com profissionalismo. Termos de garantia, opções de manutenção, seguros recomendados, prazos de entrega. Tudo era claro e direto. Nenhuma condescendência, nenhum julgamento, apenas respeito genuíno. Então o Sr. Miguel fez algo inesperado. Parou a meio da assinatura, olhou para Patrícia. Senhora Patrícia, posso pedir-lhe uma coisa? Claro, Sr. Miguel. O que precisar. Gostaria de falar com esses 3 vendedores, a sós. Apenas 5 minutos. Patrícia pareceu surpresa. Tenha certeza? Depois da forma como o trataram? O Sr. Miguel sorriu. Especialmente depois da forma como me trataram. Patrícia hesitou, mas finalmente acenou. Chamou Sebastião, Ricardo e Jorge. Os 3 aproximaram-se como alunos chamados ao gabinete do diretor. Patrícia afastou-se para lhes dar privacidade, mas manteve-se por perto. O Sr. Miguel olhou-os um por um. Sebastião, Ricardo, Jorge, sentem-se, por favor. Os 3 obedeceram, desconfortáveis. Ninguém falava. Quero contar-vos uma coisa.
Há 30 anos eu estava onde vocês estão agora, a tentar conseguir um empréstimo bancário para expandir a minha empresa. Precisava de 2 milhões de euros para um projeto importante. Fui ao banco vestido com a minha melhor roupa, que nessa altura eram umas calças de vestir velhas e uma camisa engomada pela minha mulher. Os 3 vendedores escutavam sem interromper. O funcionário do banco olhou para mim da mesma forma que vocês me olharam hoje. Fez-me perguntas humilhantes, pediu-me provas de tudo. Tratou-me como se fosse um mentiroso e, no final, negou-me o empréstimo. Disse que eu não tinha o perfil de um empresário de sucesso. O Sr. Miguel fez uma pausa. Saí daquele banco a sentir-me destruído. Não pela recusa do dinheiro, mas porque alguém tinha julgado todo o meu esforço, baseando-se apenas em como eu me apresentava. Demorei 2 anos a conseguir esse financiamento e nunca esqueci como me senti naquele dia. Ricardo falou com voz baixa. Lamentamos, Sr. Miguel. Não tínhamos direito de o tratar assim. O Sr. Miguel acenou. Tem razão. Mas também não vou arruinar as vossas vidas por isto. Todos cometemos erros. O importante é aprender com eles. Sebastião olhava-o com incredulidade. Por que nos está a dizer isto? Por que não simplesmente nos deixa enfrentar as consequências? Porque já estive no lugar do humilhado e no lugar do bem-sucedido. E prefiro ser lembrado por como tratei as pessoas quando tive poder. Jorge, que tinha permanecido calado, finalmente falou. O senhor é um homem melhor que nós, Sr. Miguel. O senhor abanou a cabeça. Não sou melhor, apenas sou mais velho. E aprendi que a humildade não é fraqueza, que tratar bem os outros não é ingenuidade, que julgar menos e ouvir mais abre mais portas que qualquer estratégia de vendas. Levantou-se. Agora vou finalizar a minha compra. E vocês têm uma decisão a tomar. Podem continuar a ser os vendedores que julgam pelas aparências e perdem grandes oportunidades, ou podem tornar-se profissionais que veem o potencial em cada pessoa que cruza aquela porta. A escolha é vossa. Os 3 vendedores ficaram sentados a processar as suas palavras. O Sr. Miguel regressou junto de Patrícia. Esse foi um ato de generosidade incrível, Sr. Miguel. Ele encolheu os ombros. Só espero que aprendam. Assinaram os contratos. O Sr. Miguel utilizou o seu cartão Centurion para o pagamento inicial. 300 mil euros de entrada. O resto financiado através do banco privado da Ferrari. Todo o processo demorou 40 minutos. Limpo, profissional, respeitoso. Quando terminaram, Patrícia entregou-lhe 3 conjuntos de chaves. Um porta-chaves amarelo para o 812, um vermelho para o F8, um branco para o Portofino. O Sr. Miguel segurou-os nas mãos. 50 anos à espera deste momento. Quando poderá levantar os veículos? Perguntou Patrícia. Dentro de 2 semanas. Precisamos de preparar a documentação e fazer as inspeções finais. O Sr. Miguel acenou. Perfeito. Isso dá-me tempo para preparar a surpresa. Surpresa? O Sr. Miguel sorriu. Estes 3 Ferrari não são para mim, senhora Patrícia. São para os meus 3 filhos. O 812 amarelo para o Miguel Júnior. O F8 vermelho para o Santiago. O Portofino branco para a minha filha Valentina. Eles sacrificaram muitos fins de semana sem o pai porque eu estava a trabalhar. Cresceram a ver como a mãe os cuidava sozinha enquanto eu construía a empresa. Este é o meu agradecimento, a minha forma de lhes dizer que tudo valeu a pena. Patrícia não conseguiu conter as lágrimas. Senhor Miguel, o senhor é extraordinário. O Sr. Miguel saiu da concessionária nesse dia com 3 contratos assinados e o coração cheio. 2 semanas depois, regressou para levantar os veículos. Sebastião, Ricardo e Jorge estavam lá, mas desta vez foram diferentes. Abriram-lhe as portas, ajudaram-no com o processo final, agradeceram-lhe pela lição. Sebastião aproximou-se antes que ele fosse embora. Senhor Miguel, desde aquele dia mudei a minha forma de trabalhar. Já não julgo ninguém pela roupa. O Sr. Miguel deu-lhe uma palmada no ombro. Fico contente por ouvir isso.
Os 3 Ferrari foram entregues aos seus filhos numa reunião familiar surpresa. O Miguel Júnior chorou. O Santiago não conseguia falar. A Valentina abraçou o pai durante 5 minutos sem o largar. A Estela, a sua mulher, olhou-o com aquele amor que só 50 anos de casamento podem criar. O senhor Miguel continuou a usar as suas bermudas e sandálias, porque tinha aprendido que o verdadeiro sucesso não se mede por como nos apresentamos, mas por como tratamos os outros e como valorizamos o que realmente importa. E essa é a história do homem em bermudas que comprou 3 Ferrari e ensinou uma lição que ninguém esqueceu. En mi casa que este cabrón, mamita querida. No, no mames, apaga, brother. Reacción de 82, reacciona más mi perro dormido, güey. No me joda, amigo. La única parte buena de ese Camavinga son los plays. Párale de contar, Dios mío, amigo. Bien, ahora. Dios santo, cabrón. A ver, central por unas 8K, unas 800K. Es que hay buenas, Aquí hay muy buenas opciones, güey. En el mercado. Saliba, de hecho, es una opción. A ver otra vez. No, Adrián es el de Saliba. Ah, no. No, él ya tiene Saliba. Ok, olvídalo. Otro central. ¿Me bancarías a Jonathan Tah? ¿Me lo bancan o no? Sería rata, güey. Pero te bancaría. Ahí te Carla. Yo bancaría a Jonathan Tah, cabrón, La neta es muy bueno Jonathan Tah. Barato y sí, Jonathan Tah es buenardo, No está tan caro, de hecho, por 100K creo que vale la pena probarlo. Si no, Calafiori del Future Star. Este muchacho igual se ve bien de central. Pero me gusta más Jonathan Tah, a pesar de que tiene un playstyle. O sea, bueno, dorado. Sí. Si no es él, Ricardo Carvalho, 200K. Militao, Ferdinand, el base. Y creo que ya, amigo, No, sí, creo que ya. Aquí ya no me gusta nada. Ok, entonces Jonathan Tah, hermano. No te compliques la vida, la verdad. Jonathan Tah, Calafiori, Ferdinand, Militao. Una de esas opciones. Ahí listo. Pusiste la palabra cock. No te va a dejar, amigo. Calafiori, ¿no? Kohler, cositas. A ver, Kohler. Dios santo, güey. Créame, hermano. Se preocupa por un Nazario Meta. A ver, no se mal, 3 horas a la semana que juega. Sí, sí. A ver, un poquito descompensado el ritmo, pero igual 200K está bien para probar. A ver, Pavardo igual estaría bien, pero si quiere gastarse un presupuesto interesante de monedas, el hash, bueno, vaya por las opciones caras. Si quiere ser más conservador, hay buenas opciones por 100K, por 200K. Ahorita lo voy a probar a Pavardo, a ver qué tal va. Pero eso haría yo. Sí, Cordero está bien pinche tryhard, ¿no? Igual la otra opción es hacer a Chiellini Hask. De hecho, tiene razón.
Jonathan, estás bien bueno, nomás que entre a una Evo de ritmo y queda rico. Banco, yo lo enfrenté y creo que lo usé en una cuenta, no me acuerdo en cuál. Pero Jonathan es cabra, es muy bueno. Ya van dos rivales que me topo con Evo de delantero de distorsión temporal con pila plus. Un Lukaku y el otro no me acuerdo, pero era la misma perra Evo de pila. Ni idea, güey. Juan Guillermo Cuadrado MC, madre de Dios. Wilson MCO y Nazario Swap si jalan Totti arriba en rombo sexo. Yo por eso te conocí. Llegaba cuando estabas desenmascarando. El desenmascarando top 200 era una gran sección, amigo. Me la quitaron de un FIFA a otro. Creo que para el 22 ya no podías ver el récord de tus compas. Es verdad, olvidaba eso. Aún no sé a quién meter en la Evo del Pato. Espérate, hay tiempo. Slotterbeck Comodina 50k. En la Evo queda cohete, pero esa es la del pase de Pipe, ¿no? Link con la mierda del Chaco Jiménez MC. No, Córdoba es muy chaparro, No, banco. Gerard. Hubo uno de un pro player. No, mentira, güey. No. No, hubo una vez. Creo que ese es el mejor, güey. El de Unión Laguna. Pocos se acordarán del lore de ese muchacho en este canal, amigo. Pero Unión Laguna es una leyenda en este canal. Hubo una vez que a Unión Laguna, así es el ID, así se llama el ID, Unión Laguna. Le tocó enfrentarse contra un chingo de pros, güey. Mira, este güey me lo topo en élite todo el tiempo, cabrón, vale madre. Espérame, este güey es tryhardo, güey. Es el día del amor y la amistad, güey. No voy a caer en provocaciones, güey. Ya, basta. Es que viene al pase, cabrón. ¿Para qué quiero el pase a la carta más lejana, güey? No sé por qué no estás de mi lado, güey. Nadie está peleando contigo, literalmente. Ahí no era. No, a ver, creo yo que hay que bancar a una marca que siempre está con nosotros como si no pagara. Patrocíname, pequeño Cesarín. Bien, Pavardo. Bueno, ¿cómo vas a parar? Porque claramente tu evolución de Chaquito Jiménez. Bien, Chris, qué buena. Ese es el pedo de no pasar. Verga, es que este güey es de pinche élite, cabrón. ¿Qué verga es aquí, güey? Buen gol. Es la Evo gratis de hoy, le daría cohete y vice. Ah, en plata. Ah, pero sí que es en plata. Yo pensé que en dorado. Mastan, tú no estás escaneado, ¿verdad? Nada más que el pelo no lo tiene en rubio. Zurdo, te voy a decir la neta, hermano. Sí me gustó el pinche Chiellini. Sí me gustó. No tuve ningún problema con su regata, amigo, honestamente. Yo pensé que iba a tener un temita ahí, y la verdad es que no. Sí me sentí cómodo. Creo que se viene recogida de cable, bro. Qué bien, Pavardo, güey. Qué bien ahí, güey. Qué bien, cabrón. Ay, perro. Bien, Seguer. Sí, ya vi que tiene ateo lateral derecho, pero tiene bruiser. O sea, ve. Sus dos laterales tienen bruiser. No puedo ir yo al choque, güey.
No le voy a ganar nunca con Hansen Totti, güey. La gente sabrá de qué persona estamos hablando. Envía Discord yo igual. Es que, güey, ahí Chris, qué feo recorrido, cabrón. Qué bien Pavard. Pavard bien, Jiménez es el verdadero 9, vale. 88 máximo 3. Chuparla. Chuparla. Güey, qué gol de mierda, pero no mames, pinche Pajor le ganó al lateral derecho. No tiene pie débil, descártalo. Hansen Totti, es que no es que sea Totti, sino que no tiene la fuerza para sacar al Teo, güey. Pero mira, efecto Totti le ganó